A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Dando sequência aos nossos estudos, vamos estudar o módulo As Qualificações do Obreiro. Eu tenho certeza que essa aula será muito abençoada para você e para mim. Qualificações e requisitos. Irrepreensível. Vai destacar a carta de Paulo a Timóteo 3:2 e também Tito 1:6-7, Atos 6:3. Destaca a reputação da pessoa. De que modo os conhecidos dos aspirantes a diácono veem? Você vê que quando você lê Atos 6, vai trazer ali uma relação de pessoas sendo levantadas ao diaconato. O diácono ele tem a função de servir, não importa qual seja a função eclesiástica. A gente está abordando aqui uma palavra fundamental e irrepreensível. Estamos sempre em mudança, querendo se aproximar cada vez mais de Deus. O homem ele não é perfeito, mas nós devemos fugir da aparência do mal, procurar sempre a presença do Mestre para a nossa vida. Os fiéis em Listra falaram sobre Timóteo e Paulo. A gente vê aqui Timóteo, filho na fé de Paulo. Paulo, que é conhecido como apóstolo Paulo, apóstolo da nação gentia. Os irmãos de Listra e Icônio davam bons testemunhos dele. Aí a gente vê a referência em Atos 16:2. A árvore se conhece pelo fruto. Se a árvore for boa, o fruto é bom. Se a árvore for ruim, o fruto é ruim. Um líder espiritual deve ter boa reputação. Ela será necessária para que a palavra de Deus tenha um impacto positivo. Ao avaliar os candidatos ao cargo de diácono, é preciso investigar sua reputação. É importante ter uma referência. Lembra do livro Quem na Bíblia? Nós não conhecemos as pessoas, mas Deus nos conhece. Por isso que é bom a gente pedir referência, ter um pouco de paciência para poder ir conhecendo no dia a dia. Porque é o dia a dia que vai fazer cada um ser conhecido. O que os companheiros acham do candidato? Ele atuou de forma positiva em sua comunidade? O que os seus familiares pensam? Tá vendo? Isso aqui é uma sondagem para poder conhecer, é uma investigação de cuidado. Porque a gente sabe que todo ser humano ele é dependente de Deus, mas a gente precisa saber como é a pessoa na sua íntegra, né? No seu, melhor falando, no seu dia a dia. A gente precisa saber, e é importante, como é o dia a dia da pessoa, principalmente se for fazer parte da equipe de trabalho. Lembra que é uma escola de obreiros e a gente precisa cuidar da saúde da comunidade cristã. Então, são perguntas bem interessantes que a gente precisa ter em nossa mente para poder expandir o reino. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Então, aqui traz uma relação, pontuando aquilo que é negativo, tá vendo? Ó, e pontuando também aquilo que é positivo, porque convém que o bispo seja irrepreensível, positivo, mas que não seja soberbo, né? A pessoa soberba é um ponto de melhoria, é um ponto negativo. Iracundo, um ponto negativo. Espancador é um ponto negativo, cobiçoso. A gente precisa ter cuidado, porque só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O homem, o ser humano, não pode mudar o outro ser humano, mas Deus tem esse poder. Então a gente tem essa referência em Tito 1:6-7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, marido de uma só mulher. Valorizar a relação entre marido e mulher, entre mulher e marido. Ser honesto, vigilante, hospitaleiro e apto para ensinar. É bom a gente reforçar essa leitura, porque Deus sempre tem no manual de vida a orientação certa para cada um de nós. Nós erramos às vezes por falta de quê? De praticar as escrituras sagradas. Então é importante que a correção ela seja muito rápida, porque Jesus ele tem poder para restaurar, ele tem poder para curar, ele tem poder para tratar, mas o mais importante é que cada um de nós possamos buscar a santidade em Cristo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. É um importante negócio. Irmãos, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria para poder estar nesta missão. Que missão é essa? Na obra de Deus. Porque a obra de Deus é de muita responsabilidade. Segundo, marido de uma só mulher. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3:2. A cultura romana, nos dias de Paulo, era muito marcada pela falta de moral, assim como acontece nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia diz: aquele que é sujo, suja-se mais ainda. O que é limpo, limpe-se mais ainda. A tendência de quem está praticando perversidade, maldade, é continuar praticando perversidade, maldade, sujeira, mais sujeira. Aquele que está praticando bem, fazer o bem, está praticando a santidade, a santificação, mais santidade. Paulo destaca em 1 Coríntios 5:1, ele afirma que a imoralidade da cultura pagã não apenas invadiu a igreja, mas se expressou de maneiras vergonhosas até mesmo para os pagãos. Não acontecia só no passado, acontece também nos dias de hoje. Quantas pessoas estão abrindo mão de Jesus para viver uma vida de idolatria, uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, porque é o pecado que separa o homem de Deus. O que é pecado? É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Mas Jesus Cristo, ele tem todo o poder para perdoar todos os pecados. O ser humano ele tem essa opção de entregar a vida para Cristo para viver uma vida de santidade e não de imoralidade. Ele conclui que o homem deveria se casar apenas com uma mulher, e não podemos esquecer que a mulher também se casaria apenas com um homem, e que os dois deveriam viver juntos em serenidade, paz e satisfação. Alguns líderes espirituais falharam nesse sentido. A família, ela tem que se manter em fidelidade. Marido com a esposa com o marido, para honrar os filhos. Porque a família, eu posso destacar casal com um ou mais filhos. A família é fundamental, é a base da sociedade. Incapazes de lidar com as muitas tentações da humanidade, hoje eles se entregaram ao pecado. Satanás se apraz ao tirar a autoridade espiritual das pessoas, fazendo-as agirem dessa forma. Porque o pecado separa o homem de Deus, a santidade aproxima o homem de Cristo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então a gente vê aqui, mais uma vez, um texto pontuando a importância da família, a importância da vigilância, de ser honesto, mas também vai destacar
sobre o cuidado que a gente tem que ter com a santidade, de permanecer na santidade e também na vigilância, porque o vosso adversário, o inimigo, o que ele quer? Ele quer que o homem ele se afaste de Cristo. E Deus ele quer que nós nos aproximemos dele, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é muito importante que o bispo, que o homem de Deus, independente da hierarquia, procure honrar a esposa e a esposa ao marido. E no contexto também da santidade, o que afasta o pecado é a santidade. E o que afasta o homem da santidade é o pecado. Se o homem está inclinado para as coisas de Deus, ele está longe do pecado. Se o homem está inclinado para o pecado, ele está longe da santidade. Em seu livro, Getz determina 5 diretrizes poderosas. Primeira diretriz: devemos ter uma boa comunicação com os nossos cônjuges. É muito importante que o marido tenha uma comunicação com a esposa e a esposa com o marido. Devemos evitar as situações nas quais deliberadamente ficamos expostos à tentação. Devemos vigiar o tempo todo. Olhai, vigiai e orai. Devemos nos fortalecer com o estudo regular da palavra de Deus e com a oração. A oração é e sempre será a chave da vitória. E é a palavra de Deus que nos liberta. É a maior profecia. A profecia verdadeira, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Devemos evitar a ociosidade. A ociosidade das coisas de Deus afasta o homem da presença do Senhor. Em quinto, devemos buscar a ajuda de alguém em quem possamos confiar se o problema estiver além do nosso controle. Quando você perceber que o problema é superior, está sendo maior do que você, é necessário pedir ajuda. A mesma coisa eu. Se eu perceber que o problema ele está me sufocando, eu preciso pedir ajuda para resolver o problema. Porque problema resolvido, Deus nos coloca em lugares mais altos. Problema sem ser resolvido, o homem se afunda, vai para o buraco. Pense nisso. Falando das qualificações do obreiro, terceiro, sóbrio. A palavra grega para essa qualificação espiritual significa livre de excessos. Que você, que eu, que todos nós estejamos livres de excessos, de paixões, de confusões, mas que tenhamos uma mente equilibrada, que sejamos moderados. Um líder espiritual deve ser bem orientado, mental, social, espiritual e psicologicamente. O poder de Deus se estende a cada área da vida. A vida do cristão tem que ser o que é alinhada com Deus. O propósito de Deus em Cristo é fazer as pessoas se harmonizarem com Ele, consigo mesmas e com o mundo. Deus, sentido vertical, comigo, relação intrapessoal, e com o mundo, com as pessoas de modo em geral, que é a relação interpessoal. Intra, eu comigo mesmo, intra, você com você mesmo. Interpessoal, você com as pessoas. Sentido horizontal, mas primeiro, sentido vertical com Cristo. Isso gera pessoas sóbrias, isto é, preparadas para Deus na liderança espiritual. Quando eu tenho uma relação boa com Deus, eu vou ter uma relação boa com as pessoas. Eu vou ter uma relação boa comigo mesmo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Toda hora a gente está lendo, tá vendo? Porque depois de Deus, a família é a base da sociedade. A família é o patrimônio mais importante que o homem pode ter. Uma família equilibrada, estruturada, é uma família que tem Deus, Deus dentro dessa casa. A melhor coisa que tem é ter Deus dentro de uma família. Quarta qualificação, prudente. 1 Timóteo 3,2, Tito 1,8. A gente está trabalhando, primeira carta de Paulo a Timóteo 3,2, para várias qualificações. A palavra prudência vem do latim prudentia, previsão,
sagacidade, um encurtamento de providência, derivado de providere, olhar adiante, preparar, antecipar, formada por prae, antes, mais vedere, ver. De um modo geral, um obreiro prudente é capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. O prudente age de modo sensato, com paciência. Via de regra, é ponderado e calmo. Devemos ter calma, ser sensato, ter paciência, evitar os perigos, ter cautela. Isso no contexto da prudência. E se a gente não tiver prudência para saber lidar com as covardias da vida, a gente acaba vivendo situações desnecessárias. A vida é assim, é um aprendizado diário. Vale muito a pena estar o tempo todo olhando para cada qualificação que a gente está destacando, para poder entender que o obreiro ele precisa ser qualificado para fazer a obra de Deus com excelência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Vamos ler. Provérbios 1, de 1 a 8. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e o bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. A importância, né, do papel do pai, do papel da mãe e a importância também do filho ouvir a instrução. Também eu quero destacar que lá na carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia diz que o pai e a mãe não devem provocar a ira dos filhos. O autocontrole para não revidar ofensas. Provérbios 12, 16 vai destacar que a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. A humildade para não exibir o conhecimento. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A correta tomada de decisões. Provérbios 13, 16. Só conselho bacana. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Olha isso. Provérbios 14, 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O alcance de boa reputação e a alta posição. Vamos destacar essa leitura em Provérbios de 1 até o 9, 32, 33. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento do bom siso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema graciosa em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela muda a situação.
a sujeição ao aprendizado e à correção. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, só ensinamento top. Provérbios é um livro que ensina o tempo todo, só conselhos extraordinários. O prudente prevê o mal, esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero de sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a vivermos prudentemente e não como necios, como loucos, como inconsequentes, irresponsáveis. Os evangelistas, eles são extraordinários, assim como João Marcos, Mateus, Lucas e João. Aqui está destacando o evangelho de Mateus e de Lucas. Mas é importantíssimo o cristão ter uma vida de retidão, de fidelidade, uma vida alinhada aos pés do Senhor. Vale muito a pena estar o tempo todo adorando ao Mestre. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. São vários ensinamentos. A gente vê esse ensinamento no Evangelho de Mateus. Aí você vê o Novo Testamento alinhado com o Antigo Testamento. Provérbios, lá no passado, apontando para o futuro, e Mateus, lá no futuro, alinhado com o passado. Ou seja, Salomão alinhado com a palavra que foi destacado lá com o evangelista Mateus. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Agora vem aqui o doutor Lucas ensinando, né? Tendo ali a inspiração de Deus para poder deixar registrado esse ensinamento. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha a importância que tinha o azeite. Até hoje o azeite ele é muito valorizado. Tinha que ter azeite, né? Não pode faltar azeite. A gente tinha o costume de dizer, ó, quem trouxe o azeite batido de casa? Porque simbolizava, né, a presença, o azeite também no Antigo Testamento servia como moeda de troca no Antigo Testamento. Aqui a gente está falando do Novo, né? Mas no Antigo Testamento servia também como meio de combustível. O azeite também servia para ungir reis, profetas e sacerdotes. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O azeite era o que ia manter as lamparinas acesas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo e saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha que interessante, foi o que eu falei, o azeite servia
como meio de combustível para manter as lamparinas acesas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha a importância de ser separado, santo de separado, justo de justificado, puro de purificado. Deus ele tem essa preocupação. A igreja, que é o corpo de Cristo, eu posso dizer isso? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, que é formada de vários membros, e cada membro, assim como eu faço parte da membresia, eu que faço parte também do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, preciso, o tempo todo, viver uma vida de prudência e vigilância. Você também, o tempo todo. A gente precisa manter a nossa lamparina acesa. A luz de Deus precisa brilhar em nós, mas é necessário que o azeite, que a presença de Deus permaneça na nossa vida. A unção de Deus, ela é fundamental para manter a nossa luz iluminando o tempo todo esse mundo que precisa de Cristo. A quinta qualificação, respeitável. A palavra respeito vem do latim respectus, proveniente do verbo respectare, no sentido de considerar ou prestar atenção ao redor, composto pelo prefixo re, em função de reiteração em ênfase, apontando dedicação e especitare, associado a espécie, indicando a ação de apreciar, olhar ou observar. Olha como que é interessante e como que a gente aprende. Eu tenho certeza que essa palavra, essa qualificação, porque são as qualificações do obreiro, ser respeitável, independente da função da pessoa, do padrão de vida, da função hierárquica, é a nossa obrigação respeitar o ser humano de um modo em geral. Tem pessoas que respeitam as outras mediante o quê? A função hierárquica, a posição na vida, na sociedade, não. É nossa obrigação respeitar as pessoas, independente da cultura, independente do padrão de vida, nós devemos respeitar todas as pessoas. Então, a gente leu aqui algumas palavras no sentido aqui do latim. Eu tenho certeza que é um ensinamento para a gente poder prestar mais atenção, como está dizendo aqui, prestar atenção ao redor. A gente precisa ter um cuidado maior com as pessoas. O respeito é uma parte fundamental da vida cristã e transforma os relacionamentos com outras pessoas. É muito importante, eu como cristão, você como uma pessoa cristã, nós precisamos entender que nós somos um ponto de luz no meio das trevas. A luz de Deus brilha em cada um de nós. O crente tem um dever de mostrar respeito pelos outros e pode conquistar respeito através de uma vida correta. Um obreiro precisa ser respeitável, merecedor de consideração pelas suas atitudes. Devemos amar e respeitar todas as pessoas, é a nossa obrigação. Não é uma classe de pessoas, um grupo específico. O respeito ele tem que ser de um modo geral, independente do padrão e da condição do ser humano ou da classe social. Convém, pois, que o bispo, aí mais uma vez essa referência, ó, a gente precisa o quê? Ler sempre as epístolas pastorais, porque traz ensinamento diário.
O respeito, tá vendo? É muito importante na vida de um homem de Deus, de um ser humano. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Você vê aqui na 1 Pedro, em 1 Pedro 2,17. Sexto, hospitaleiro. Por trás dessas diretrizes do Novo Testamento está Levítico 19, 33, 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Olha a importância de tratar uma pessoa de uma outra região bem. Às vezes é de uma outra região, de um outro país. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra, como se fosse da própria região. Ame-no como a si mesmos. Qual é a sua atitude em relação à sua casa? Você já ofereceu para Cristo? Um líder espiritual vê a hospitalidade não apenas como a graça aplicada ao contexto social, mas como uma forma de chamar os outros para uma atmosfera cristã de amor e atenção. O lar de um cristão, ele tem que ter hospitalidade. A gente precisa receber bem as pessoas, tratar bem. A pessoa tem que ter prazer de vir na minha casa e ir até a tua casa. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Tito 1, 8. Sétimo, apto para ensinar. Todos nós. 7. Apto para ensinar. Todos nós conhecemos pessoas bem informadas, articuladas e dotadas da arte da comunicação. Ainda assim, essa qualificação está mais relacionada ao estilo e à qualidade de vida do que com os dons especiais de expressão. A gente precisa ter essa aptidão de querer ensinar, mas ensinar leve, sem dificuldade. A tradução das palavras apto para ensinar, didáticos, também é usada por Paulo em 2 Timóteo 2,24. Nessa referência, a palavra é agrupada com outras designações que claramente se referem à qualidade e ao estilo de vida. Cada um tem uma didática, uma forma de passar, de ensinar, e que o ensino ele seja leve, prático, porque vale muito a pena ensinar, passar aquilo que você sabe. Tudo que eu sei, o pouquinho que eu sei, eu transmito, eu passo, porque a gente está o tempo todo aprendendo. Paulo afirmou que o servo do Senhor não deve estimular a discórdia, e sim ser carinhoso, tolerante e gentil. E isso se reflete a palavra traduzida aqui como apto para ensinar. A pessoa que quer ensinar, ela tem que ser o quê? Gentil, tem que ter tolerância, tem que ser uma pessoa carinhosa, evitar a discórdia. A ideia é unir, sem confusão, porque não é quem é maior, quem é menor, quem ensina mais ou quem ensina menos. A ideia é entender que cada pessoa ela tem a sua forma de chegar, ela tem o seu entendimento e a gente tem que, como educador, ajustar, orientar e ter toda a paciência possível. Essa qualificação é poderosa. Um líder espiritual deve comunicar Cristo em todos os aspectos da vida, diligência e integridade nas atitudes e na conduta. Tudo deve remeter a Ele. Em outras palavras, o diácono ensina pelo exemplo, sendo o mensageiro da verdade da vida. As pessoas devem olhar para os líderes espirituais e ver a Cristo. Nesse sentido, o que se faz é mais poderoso do que aquilo que se diz. Aquilo que falamos tem menos influência do que aquilo que a gente faz. O que eu faço tem mais peso do que aquilo que eu digo. Olha, vou ler de novo essa frase. Nesse sentido, o que se faz é mais poderoso do que aquilo que se diz. Por isso, saber é diferente de fazer. Pense nessa frase aí. Retendo firme a fiel palavra
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, sofredor. Não tem que entrar em guerra, tem que ter equilíbrio, tem que ter habilidade, tem que ter mansidão para poder deixar tudo, ó, tudo organizado. Porque cada um pensa diferente do outro. Tá vendo aqui, ó? Para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pode até ter, aqui eu não estou levando para o contexto teológico, mas para o contexto prático, pode até existir no meio da classe, da turma, pessoas que possam querer distorcer, ou distorcer por falta de entendimento, de conhecimento, ou distorcer porque quer distorcer. Aí cabe ao educador, o professor, o monitor, ter habilidade para poder manter a mansidão e ensinar o que é certo. Oitava qualificação: não se entregar à embriaguez. A palavra usada aqui, paroinos, significa embriagar ou viciar-se em vinho. Embora não esteja se referindo à abstinência total, a Bíblia é muito explícita em suas admoestações sobre o uso de bebidas alcoólicas. Veja isso especialmente em Provérbios 23, 19, 21, 29 a 34. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Para que são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que se jaz no topo do mastro. Paulo disse: é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve a seu irmão a cair. Em uma cultura como a nossa, na qual a embriaguez é recorrente, o líder espiritual precisa fazer o melhor possível para evitar. Evitar o quê? Evitar qualquer tipo de transtorno. Imagina só uma pessoa que veio da bebida, foi transformada por Deus. Ah, mas foi transformada por essa pessoa. Se botar uma taça de bebida na boca, ela pode, é possível ela ter uma recaída. Assim, a pessoa que teve problema com dinheiro, mexia em dinheiro. Como que você vai botar uma pessoa para cuidar, seja da tesouraria da igreja ou do caixa da empresa? Tem que evitar, né, o ponto fraco da pessoa. Então tem que ter um equilíbrio. O bom é que evite, né, que esteja uma vida totalmente moderada e equilibrada diante dessa qualificação aqui que eu volto. Ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado com a embriaguez. O bom é até evitar. Cada um sabe, né? Tudo quanto vier em tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas próprias forças. Tem gente que quer carregar um peso que não aguenta carregar e acaba se arrebentando. A admoestação de Paulo em Efésios fala sobre esse assunto com uma perspectiva positiva. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, que que o nosso espírito esteja o tempo todo se comunicando com Deus e que a nossa mente esteja tomada da presença de Deus e não da embriaguez, daquilo que possa afastar o homem da presença de Deus. Tem que ter equilíbrio para tudo. Nono, não ser orgulhoso.
Aqui Paulo descreve a vida do homem egoísta. Os outros são apenas considerados servos e as suas ideias não são importantes. Pessoas que pensam assim assumem o controle sozinhas. O verdadeiro líder espiritual é aquele que trabalha em equipe. Não pode ser orgulhoso. O obreiro, ele precisa entender que sozinho ele não consegue. As ideias que melhor se adaptarem ao grupo são aceitas e não apenas a dele. Ele se desprende do âmbito pessoal, pois os outros devem vir primeiro. Um líder de verdade é alguém que trabalha em equipe e que encara as possibilidades sem reações impulsivas ou conclusões precipitadas. O obreiro, ele não deve ser orgulhoso. Ele precisa considerar as ideias dos colegas, da equipe. Olha como que é importante o líder. Aí destaca, o líder de verdade é alguém que trabalha em equipe. O trabalho tem que ser em equipe. Pensa aí num barco, né? Onde todos têm que remar, fazer no mesmo tempo, para frente, para trás, para frente, para trás. Imagina, um para frente, outro para trás. Não, é para frente junto, para trás junto, para poder ir com mais velocidade e com menos peso, menos cansaço. Porque convém que o bispo seja, mais uma vez, a gente tem esse texto para poder ir destacando. Para cada qualificação, a gente vai pontuando aí as referências. 10. Não ser irascível. Paulo aconselhou Tito a evitar as pessoas de temperamento esquentado, que são propensas a ataques repentinos de raiva. O pecado da ira tem suas raízes na vingança e na amargura. Ela alimenta o ressentimento. O obreiro não pode guardar ressentimento. Tem muita gente assim, eu sou obreiro, mas tem raiva dos outros. Tem muita gente assim que quer se vingar dos outros. São pessoas amargas. O obreiro não pode guardar ressentimento. O obreiro tem que perdoar. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que perdoar. É 70 vezes 7. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu costumo dizer que se o homem não perdoar, quem fica doente não é quem fez o mal, e sim quem não perdoou. Esse é o grande problema. Se não perdoar, fica doente. Então não adianta ser uma pessoa que só vive com raiva, só vive de cabeça quente, uma pessoa vingativa, uma pessoa que só alimenta o ressentimento. É muito importante manter a mente saudável, uma mente alimentada de coisas boas. Muitas vezes, as obras de Deus foram repelidas por pessoas que facilmente provocadas, tendo assim expressões destrutivas de raiva. As palavras são como penas. Quando elas se espalham, é impossível recolhê-las novamente. Quantas pessoas, elas, com muita facilidade, elas expressam raiva. São pessoas amarguradas, pessoas que dizem ser de Deus, mas não são de Deus. Não foram transformadas, por isso que a gente precisa ser mais criterioso, mais zeloso, mais cuidadoso na hora de levantar um obreiro ao ministério. Tem que pensar nisso, ser mais objetivo para resolver o problema e ser mais criterioso na escolha. Faça a escolha certa e corrija com rapidez a errada. Todo líder espiritual deve ter autocontrole. Ele deve guiar seu próprio espírito e aprender a não dizer palavras de raiva e de vingança. Controlar o temperamento e ser um líder espiritual é para poucos. Não é qualquer um que tem
essa sabedoria, esse autocontrole para poder saber lidar no momento de crise, momento de caos, que tem hora que pode vir a raiva, pode vir o nervoso, e a pessoa precisa ter autocontrole. Não são todos os líderes, não são todos os homens de Deus, né, mulheres de Deus, porque as pessoas são imperfeitas, que têm o equilíbrio para lidar, o autocontrole, para lidar com o caos, com as dificuldades da vida. Pense nisso. Já estamos chegando no final. A nova versão internacional captou o significado da palavra grega plactã, traduzindo-a como violento ou aquele que causa danos físicos ao outro. Neste momento, Paulo não fala sobre a ira verbalizada, mas sobre a ira incontrolável no âmbito físico. Tem gente que não tem controle, fica totalmente cego e sai atropelando as pessoas, qualquer um, como se estivesse cego. São pessoas que não têm autocontrole, são pessoas totalmente agressivas. Então a gente precisa entender que só o Espírito Santo tem o poder de mudar a história das pessoas. Às vezes você quer mudar com seus conselhos, os conselhos são bons, é importante, mas quem pode totalmente transformar uma pessoa é Deus. Existem situações que a pessoa precisa de tratamento, tem que ir para uma casa de recuperação, não tem jeito, isso a gente sabe. Precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra e principalmente precisa de Deus. Tem que ter um equilíbrio para não deixar a raiva e a vingança tomar conta. Eu tenho certeza que cada qualificação que eu pontuei para vocês vai ficar marcado, vai ser registrado no dia a dia de vocês, vai servir como ferramenta não só hoje, mas também no futuro. Essa é a primeira parte da aula do módulo As Qualificações do Obreiro. A gente vai vir com a segunda parte, finalizando as demais qualificações. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.